expondo, pregando com base no Evangelho de Marcos. E agora quero que você abra em Marcos capítulo 10, do verso 17 até o verso de número 22. Marcos capítulo 10, do verso 17 até o verso 22. Vamos então, de imediato, prosseguir a leitura do texto bíblico. E faço aqui aquela recomendação que é sempre importante: mantenha a passagem aberta nesse texto, à medida então que formos fazendo a exposição e a pregação com base nele. Não feche a escritura e compartilhe ela com aquele irmão e amigo que está perto de você e que porventura não a possua. E se você está aí perto de alguém que possa também ser ajudado a abrir o texto, faça isso. Marcos 10, 17 até o verso 22. Passagem conhecida da Escritura, o encontro de Jesus com o jovem rico. Diz assim então o texto da palavra do Senhor em Marcos 10, do verso 17 ao verso 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Até aqui, o texto que temos para essa noite, para nossa consideração. Eu já estou há algum tempo pregando em Marcos 10. Esse é o meu quarto sermão em Marcos 10. E eu já chamei a atenção dos irmãos para o fato de que esse capítulo se estrutura em temas que Jesus se pronunciou. A gente não sabe se os fatos aconteceram na ordem que Marcos coloca para a gente no texto. Até porque outros evangelhos colocam uma ordem um pouco diferente. Mas nos parece, e muitos estudiosos dizem isso, que esses temas estão preparados, organizados dessa maneira, porque Jesus está se pronunciando sobre áreas que são costumeiramente um desafio enorme para a vida do cristão. Áreas que deveriam trazer benefício, bênção, favor, vantagens para a vida do crente, para a vida do discípulo, mas que podem se transformar em armadilhas, em problemas, em dificuldades. A gente já viu como é que isso acontece, por exemplo, no casamento. Casamento é uma bênção de Deus para a vida de todos nós, mas a dureza do coração pode transformá-lo num problema, e como resultado disso, aparecer o divórcio. O mesmo vale para os filhos, que são uma bênção de Deus para a vida da gente. Herança do Senhor são os filhos. Mas é verdade também que crentes encontram problemas agudos, problemas profundos, dificuldades imensas na sua relação com seus filhos. A gente agora está entrando no terceiro tema, que é a questão dos bens.
a questão das propriedades, a questão das coisas que possuímos e de como elas também podem se transformar num grande problema para a nossa vida enquanto discípulo. Agora Marcos apresenta esse último tema a partir desse encontro de Jesus com esse jovem. Agora o ensino é nos dado a partir dessa interação que Jesus tem com esse jovem. E eu vou pregar na próxima semana sobre como os discípulos reagiram a esse encontro. Mas antes da gente olhar como os discípulos reagiram a ele, a gente tem que aprender algumas lições com esse encontro que Jesus tem com esse jovem. Vamos então primeiro dar uma olhada no relato em si, no que o texto está apresentando para nós quanto a esse encontro. E eu espero, amados em Deus, que a partir disso nós apliquemos algumas lições preciosas dessa passagem à nossa própria vida essa noite. Vamos então olhar o relato. O texto nos diz que um jovem encontra-se com Jesus e ele agora se põe a caminho. Verso 17, pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro. Agora Marcos vai nos dizer que Jesus está a caminho de Jerusalém. É a parte final do seu evangelho. O caminho aqui é o caminho de Jerusalém. E nesse caminho aparece um jovem. A gente sabe que ele é jovem pelos textos paralelos. Marcos, Mateus e Lucas narram esse episódio. E Lucas em especial diz para nós que ele era jovem. Diz também o texto que ele era rico. O texto termina dizendo que ele tinha muitas propriedades. E por ser jovem, talvez ele tenha recebido isso como herança dos seus pais. Era um jovem, e eu vou dizer aqui que ele não era tão jovem e tão bonito quanto o pastor, mas era jovem, com muito dinheiro no bolso, com muita propriedade, com muitos servos que o serviam. Diz mais, esse jovem era religioso, porque o texto diz que ele guardava os mandamentos desde a sua juventude. A gente vai entender daqui a pouco porque ele fala isso. Mas eu posso dizer que ele era religioso e fariseu, porque apenas os fariseus exigiam isso dos filhos daqueles que eram dessa seita judaica. Era um jovem, rico, judeu, religioso e influente. Marcos não diz isso para nós, mas Lucas e Mateus vão nos dizer que ele era um dos principais da sinagoga. Sabe que esse negócio de ter dinheiro traz influência desde o tempo de Jesus. Gente que tem dinheiro no bolso, em geral ocupa uma posição mais de destaque na sociedade, não é assim? Quem tem dinheiro vai nas melhores festas, aparece nas revistas e nos jornais. O que ele fala é ouvido de uma maneira mais atenciosa, porque o mundo valoriza isso. Naquele contexto, a riqueza desse jovem dava a ele também um status que o permitia ser influente na religião, no judaísmo do tempo de Jesus. O curioso é que mesmo sendo jovem, rico, religioso, influente, esse jovem ainda não sabe como se faz para obter a vida eterna. O texto diz que ele corre ao encontro, e olha só como ele está ansioso por isso. Ele deve ter ouvido falar de Jesus, sabe que Jesus vai passar por onde ele está, e ele corre. E quem corre, está com